Boa noite, cursistas. Sejam bem-vindos a mais um webinário, hoje da disciplina F, Segurança do Trabalho. Juntamente comigo está a professora mediadora Fernanda Kelly e o professor formador Jeter. Pode se apresentar, Fernanda. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vai começar agora nosso webinário da disciplina F, né? Eu sou Fernanda, professora mediadora de vocês, e as dúvidas vocês vão colocando aí no chat, tá bom? Que após a aula a gente repassa para o professor e ele vai solucionar, tudo bem? Pode iniciar, professor Jeter. Boa noite, alunos, boa noite, colegas. Eu sou o professor Jeter, da disciplina Segurança do Trabalho e Biossegurança. O objetivo desse webinário hoje é trazer respostas para vocês a respeito da disciplina, a respeito do conteúdo da disciplina, e também esclarecer a importância dessa disciplina, de se estudar esse assunto, e aproveitando e respondendo aos questionamentos de vocês a respeito das atividades, dos fóruns, as dúvidas em geral a respeito da disciplina. Eu vou colocar aqui uma apresentação de slides, mas eu costumo conversar mais do que mostrar slides. Então, se durante a apresentação vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntar à professora mediadora e ela vai me encaminhar essas dúvidas e iremos abrir um momento para responder essas dúvidas. O que não impede de, em algum momento, a professora me encaminhar também os questionamentos pelo chat que está aberto aqui. Então, conforme o decorrer da apresentação, eu posso interromper para responder algumas dúvidas de vocês, mas lembrando que ao final vou deixar um tempo aberto só para responder essas dúvidas, tranquilo? Vamos lá então. Pois bem, o nome da nossa disciplina é Segurança do Trabalho e Biossegurança. Espero que todos estejam vendo aí o compartilhamento das imagens, né? Esteja chegando legal para vocês. Meu nome é Jeter Liano Silva, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, sou técnico de segurança, engenheiro ambiental, sou mestre em sociedade, ambiente e território, especialista em educação à distância. Eu já trabalho nessa área de educação há alguns anos, eu iniciei aí já faz uns cerca de 12 a 13 anos, e já estou habituado com essa temática de segurança do trabalho e biossegurança. E eu vou tentar trazer para vocês hoje de uma forma mais dinâmica, né? E tentar esclarecer algumas dúvidas, tanto em relação à disciplina e principalmente na aplicabilidade desse tema, dessa temática na área de trabalho de vocês, que é o agente de combate às endemias. Lembrando que eu trabalhei um tempo com a área da saúde no município de Montes Claros, né, como técnico de segurança da prefeitura de Montes Claros, e nós tivemos muito contato com os agentes de combate às endemias, né? Esse contato direto possibilitou conhecer e reconhecer os tipos de trabalho e as formas, né, de exposição aos principais agentes de riscos no ambiente de trabalho dos agentes de combate à endemia. Então, conseguimos aí estabelecer, digamos que um know-how, né, um conhecimento a respeito da principal exposição aos agentes de risco por parte do trabalhador da área de agente de combate às endemias. Então, nós vamos tentar fazer aí um link entre a disciplina e a importância, né, na prática dessa disciplina para o curso de vocês. Respeitando, é claro, o nível que é o curso, respeitando, claro, né, a quantidade, né, de alunos que estão acompanhando, e aí nós vamos estabelecer um limite dentro daquilo que a segurança do trabalho nos permite ensinar. Alguns conceitos, né, importantes a respeito de segurança do trabalho, a respeito de biossegurança. A segurança do trabalho, ela tem duas formas de se conceituar.
existe uma forma de se conceituar dentro dos preceitos legais, ou seja, dentro daquilo que é determinado por lei, e um conceito que a gente chama de conceito prevencionista, que é um conceito que é estabelecido pelos prevencionistas, pelas pessoas que trabalham na área de segurança do trabalho. O conceito legal, ele determina que a segurança do trabalho visa a prevenção do trabalhador, principalmente daqueles que são segurados da Previdência Social. Então, mais à frente, nós vamos ver uma legislação específica a respeito de acidente de trabalho, e é aí que se aplica o conceito legal que da segurança do trabalho. O conceito prevencionista, ele prevê não só segurar, evitar, né, o acontecimento de acidentes, doenças do trabalho, mas também a preservação do meio ambiente e do patrimônio dos empregadores, do patrimônio das empresas. Então, ele é mais amplo, ele é um pouco mais abrangente. As principais normas e programas que são aplicadas no âmbito da segurança do trabalho são aquelas que são determinadas pela legislação brasileira e também algumas normas internacionais que são aplicadas aqui no Brasil, quando não se tem a norma nacional a respeito do assunto. E eu vou começar a falar para vocês a respeito de alguns programas específicos e de algumas legislações específicas. No Brasil, a legislação de saúde e segurança do trabalho, ela teve início, né, a partir da criação da CLT. A CLT é um conjunto de leis, e dentro desse conjunto de leis, existe uma lei específica que nos trouxe, né, até os dias de hoje, a legislação de saúde e segurança do trabalho. Essa lei é a Lei 6.514 de 1977. E aí, essa legislação, que faz parte da CLT, mais especificamente, artigo 200 da CLT, essa legislação precisava de difundir ou de explicar, explicitar de uma forma mais clara, de uma forma mais simples e mais compreensiva, as questões de segurança do trabalho. E por isso surgiu, então, a Portaria 3.214 de 1978, do então Ministério do Trabalho e Emprego. Essa portaria é que é responsável pelas normas regulamentadoras. Então, sempre que você ouvir dizer norma regulamentadora, ou NR, nós estamos falando de uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa portaria, a portaria 3.214 de 1978, que inicialmente apresentou algumas NRs e uma sequência de NRs chamadas NRs rurais, ou seja, existiam normas para o setor de trabalho urbano e existiam normas para o setor de trabalho rural. Foi um conjunto de normas. Essas normas, elas são modificadas com frequência. Ou seja, sempre que há uma mudança nos setores de trabalho, sempre que há a necessidade de uma inserção ou de uma entrada de trabalho diferenciada, vou citar um exemplo. Hoje nós estamos tendo o trabalho online, o trabalho à distância, o home office, né, o trabalho em casa. É uma modificação nova, é uma nova versão de trabalho. Então, há necessidade da criação de uma nova norma regulamentadora, que regulamente as questões de saúde e segurança do trabalho para os profissionais que desenvolvem suas atividades à distância. Então, o que acontece com essas NRs? O que vem acontecendo com essas NRs? Vão ocorrendo mudanças nos formatos de trabalho e vão ocorrendo também mudanças nas normas regulamentadoras. Então, até pouco tempo nós tínhamos 33 normas regulamentadoras. Hoje nós estamos aí com 37 normas regulamentadoras. São 36 normas e uma norma recém-aprovada. Cada norma regulamentadora, ela é específica para um tipo de risco, para um tipo de trabalho ou para uma classe específica. E sempre ocorrem essas mudanças. Inclusive, um dos nossos fóruns, eu questionei a vocês, pedi que vocês fizessem um levantamento, uma pesquisa sobre as últimas mudanças em relação à legislação de saúde e segurança do trabalho. E aí, respondendo um pouco aí ao fórum,
Se vocês fizerem um levantamento, eu vi que alguns alunos fizeram um levantamento muito bem feito. Nós veremos que a partir do ano de 2018, nós tivemos aí alterações importantíssimas, principalmente quanto à previdência social, as formas de aposentadoria, as classificações do que é um acidente de trabalho. Houve aí, por exemplo, a extinção do acidente de trajeto, e que, como não teve uma votação, era apenas uma medida provisória. Vocês podem pesquisar depois sobre a medida provisória que extinguiu o acidente de trajeto. Como era apenas uma medida provisória, ela não foi votada no Congresso e acabou caindo, mas por um tempo, o acidente de trajeto, aquele que ocorre no trajeto de casa para o trabalho para casa, ele deixou de ser considerado acidente. E aí teve o surgimento do que passaram a chamar de carteira de trabalho verde e amarela, que era uma espécie de, digamos, relaxamento ou adequação das questões de saúde, segurança do trabalho e questões previdenciárias para forçar ou para estimular a contratação de trabalhadores durante um período de crise financeira do país. Então, tivemos várias mudanças. Essa foi uma delas. Uma outra mudança interessante é a respeito dos treinamentos. Os treinamentos de segurança do trabalho previstos eram somente na forma presencial. E com o advento da educação à distância, né, a educação à distância está no auge atualmente. Foi inserida a educação à distância também nos treinamentos de segurança do trabalho. Então, alguns treinamentos é possível fazer à distância, ou a reciclagem de algum treinamento ser feito à distância. Outra coisa importante que foi modificada, a assinatura de documentos da segurança do trabalho, ela deveria ser feita antes de forma física. Hoje já se aceita assinaturas digitais, então aceita a assinatura digital em diversos documentos, e isso amplia a possibilidade do profissional da área de saúde e segurança do trabalho realizar trabalhos, né? Ele pode trabalhar à distância, dependendo do tipo de trabalho que ele for fazer, e encaminhar apenas um documento com assinatura digitalizada. Então, são algumas modificações que nós tivemos aí, referente principalmente à portaria do 3.214/78, às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje é apenas a Secretaria do Trabalho. Hoje foi extinto o Ministério do Trabalho e Emprego, é uma secretaria que faz parte do Ministério da Economia. Então, foi aí colocado apenas como uma secretaria do Ministério da Economia, uma das mudanças. Outra parte importante da legislação é a Lei 8.213 de 91. Sempre nós escutamos dizer que um trabalhador sofreu um acidente de trabalho, nós precisamos regulamentar ou estabelecer parâmetros para se determinar o que é um acidente de trabalho e o que não é um acidente de trabalho. Então, a legislação previdenciária nacional, a Lei 8.213 de 91 do Ministério da Previdência Social, estabeleceu regras para se determinar o que é ou o que não é um acidente do trabalho. Lembrando que quando falamos de acidente de trabalho, nós incluímos aí também as doenças do trabalho, as doenças ocupacionais. E aí eu vou tentar contextualizar um pouco a respeito dessa legislação. Hoje se vê uma discussão que ela é bem pertinente, né, a esse assunto, a respeito do trabalhador da área da saúde que adoece de Covid-19, por exemplo. É considerado um acidente de trabalho? Não é considerado um acidente de trabalho? E aí, essa legislação, a Lei 8.213 de 1991, é que determina quais são as equiparações. Um exemplo, se uma doença ela é endêmica, ou seja, se ela ocorre naquela região, ela faz parte daquela região, e o trabalhador adoece com aquela doença, não vai ser considerado uma doença do trabalho, porque é uma doença já esperada para aquela região. Porém, se uma doença, mesmo sendo endêmica, se um trabalhador adquirir essa doença, mas pelo fato da sua lida direta com esse adoecimento, por exemplo, um trabalhador que trabalha com pesquisa e está pesquisando aí a respeito do coronavírus, ele vai ter um contato direto com esse vírus, mesmo que seja endêmico. Se ele tiver adoecimento,
vai ser considerado a doença do trabalho. Por exemplo, o enfermeiro. Se o enfermeiro for acometido do Covid-19, da Covid-19, mesmo que seja uma doença endêmica, a chance desse adoecimento dele ter sido provocado no ambiente de trabalho é muito grande. Então, vai ser considerado também como uma doença do trabalho. E a respeito do acidente de trabalho, aquele acidente típico, o trabalhador caiu no ambiente de trabalho, cortou, teve um acidente com uma máquina, com um equipamento, ou um acidente no trajeto de casa para o trabalho, ou um acidente no trajeto do trabalho para casa, ou a serviço do empregador, esteja ele dentro da empresa ou fora da empresa, é também considerado um acidente de trabalho. São só alguns exemplos. E temos também o decreto 3048 de 99, que determina aí, né, quais são as doenças, né, e quais são os tipos de afastamento, e que traz também uma noção sobre as aposentadorias especiais. Quais são as aposentadorias especiais? Qual trabalhador tem direito de aposentar com 15 anos de contribuição, com 20 anos de contribuição, 25 anos de contribuição? E aí, essa parte da legislação também do Ministério da Previdência Social. Falando um pouco sobre os principais programas e documentos, é importante que vocês, como agente de combate a endemias, conheçam essa documentação, tanto para a segurança do trabalho de vocês, quanto para a sua aplicabilidade durante a sua jornada de trabalho, seu dia a dia de trabalho como agente de combate às endemias, visto que vocês farão visitas domiciliar, vocês vão fazer visitas constantes e terão acesso a ambientes de trabalho, terão acesso a residências, e vocês também terão exposições a risco, mas também terão contato com pessoas que possam ter exposições a risco. E aí eu vou citar alguns documentos que são considerados aí os principais. Na verdade, eu penso que parte dessa disciplina deveria ser ensinada no ensino médio. Né? Eu penso que todas as pessoas que estão propensas a um dia trabalhar, independentemente de qual área seja, né? Ele deve conhecer o mínimo da legislação, o mínimo dos seus direitos e das suas obrigações dentro do que chamamos hoje de saúde e segurança do trabalho. Falando um pouco desses documentos, nós temos aí um documento que chama Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. É o que a gente chama de LTCAT. O que é esse laudo? Um laudo, para ser chamado de laudo dentro da saúde e segurança do trabalho, primeiramente ele tem que ser elaborado por um profissional habilitado nessa área. Tem que ser um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho com as suas respectivas habilitações nos seus respectivos conselhos. E aí o LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, ele é responsável por fazer um levantamento técnico, ou seja, ele faz uma busca a respeito das condições do ambiente de trabalho. E quais são essas condições? Ele vai determinar o quê? Vai determinar se o trabalhador, se a pessoa que trabalha naquele setor está exposto aos riscos químicos, físicos ou biológicos. São esses os riscos que o trabalhador possa estar exposto. Então, a partir dessa elaboração desse laudo, o profissional da segurança do trabalho vai determinar o nível de exposição desse trabalhador. A partir do nível de exposição desse trabalhador, vai ser possível dizer se o trabalhador tem direito ou não a um adicional de insalubridade, vai ser possível dizer se esse trabalhador necessita ou não de usar determinado equipamento de proteção individual, vai ser possível determinar se esse trabalhador tem direito ou não a um adicional de periculosidade, e da mesma forma, vai ser possível afirmar se esse trabalhador tem direito ou não à aposentadoria especial. Então, esse documento, ele é base para muitos outros documentos. Dentre eles, nós temos aí o nosso segundo documento, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. O PPRA, ele é descrito, né, ele é determinado, inclusive o PPRA ele está em fase de extinção. Até o mês de março de 2021 não haverá mais PPRA. Ele vai ser substituído por um documento chamado PGR. O PGR foi determinado, né, ele foi instituído em março desse ano por uma legislação nova, uma alteração que teve na NR1, lançou o PGR e o PGR vai substituir o PPRA. O PPRA atualmente, ele vem aí pela NR9, ele é um programa de prevenção de riscos ambientais.
E qual a base do PPRA? O que o PPRA ensina? Ele diz que toda empresa, todo empregador, qualquer empregador, independentemente da quantidade de trabalhadores, ele deve elaborar um programa para prevenir os riscos ambientais. E como é que é feito esse programa? Primeiramente, o empregador, ele reconhece os riscos ambientais dentro da sua empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa de fabricação de sabão. Quais são os riscos ambientais dentro da minha empresa de fabricação de sabão? É o risco físico, ruído de alguma máquina? É o risco químico de algum produto que se manipula dentro dessa minha empresa? Essa é a fase de reconhecimento. Ele aceita que existem os riscos, reconhece que existem os riscos e coloca em um documento, em um programa. Após a aceitação, reconhecimento, ele vai avaliar esses riscos. Eu sei que existe o risco, porém, enquanto existe esse risco, até que ponto esse risco ele é consideravelmente perigoso para o meu trabalhador? Esse é um reconhecimento dos riscos. Então, primeiro ele reconhece e depois ele avalia esses riscos. Avaliando esses riscos, ele pode apresentar medidas de prevenção e de proteção para esses riscos. Inclusive, o PPRA ele é a base para o trabalhinho que eu passei para vocês fazerem. A nossa atividade, eu pedi que vocês fizessem um levantamento dos riscos presentes em qualquer empresa e a partir desse levantamento que vocês apresentassem aí uma medida de prevenção ou de proteção para esse risco. Um exemplo, se você tem aí uma empresa de construção civil, uma construtora, quais são os riscos químicos numa construtora? A poeira é um tipo de risco químico. Qual a medida de prevenção ou de proteção para esse risco químico? Os protetores faciais, protetor respiratório, é uma proteção para a poeira, que é um risco químico. O ruído das máquinas é um risco físico. Qual a proteção para o risco físico, ruído de máquinas? Você pode usar um abafador ou o que chamamos de protetor auditivo. E assim vai. Então, o PPRA ele é obrigatório para todas as empresas. E quem elabora o PPRA? Qualquer pessoa, inclusive um agente de combate a endemias, pode elaborar um PPRA desde que ele tenha conhecimento a respeito desse documento. E a partir do PPRA, é possível você estabelecer quais as medidas de proteção e prevenção para aquela empresa, para aquele setor de trabalho, para aqueles trabalhadores. Por isso que o PPRA é um dos documentos mais importantes. Porque, independentemente de ocorrer situação dentro daquela empresa de insalubridade ou periculosidade, mesmo que o risco seja pequeno, mesmo que o risco seja pouco, não seja aí uma insalubridade ou a periculosidade, é necessário se fazer o reconhecimento, a avaliação e o controle desse risco, mesmo que ele seja um risco pequeno. É um documento obrigatório para toda empresa e qualquer pessoa que tenha conhecimento pode elaborar esse documento. Nós temos um outro documento importante também, que nós chamamos de comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT. A comunicação de acidente de trabalho, ela é estabelecida pela Lei 8.213 de 91, a legislação previdenciária. Sempre que um trabalhador sofre acidente, o empregador tem a obrigatoriedade de registrar esse acidente na Previdência Social. Para quê? A partir do registro desse acidente de trabalho, será possível estabelecer se o trabalhador terá direitos previdenciários, porque os direitos previdenciários para um acidentado do trabalho e os direitos previdenciários para um acidentado comum são diferentes. Por isso é importante fazer o registro dessa CAT. E quando o empregador não fizer esse registro? Quando o empregador não fizer, o sindicato pode fazer, uma autoridade sanitária pode fazer, ou até mesmo o próprio acidentado pode fazer o registro dessa CAT. Um outro documento que nós não podemos deixar passar é o PCMSO. O PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esse documento é um documento específico da medicina do trabalho. Quem elabora esse documento é o médico do trabalho. A base para a elaboração desse documento é o próprio PPRA. Por quê? O PPRA ele vai estabelecer quais são os tipos de risco aos quais o trabalhador está exposto. E com base nisso, o médico do trabalho, no PCMSO, vai determinar como monitorar esses riscos ambientais. Suponhamos, foi identificado lá na minha construtora
o risco ambiental ruído. O médico do trabalho automaticamente vai inserir no meu PCMSO a necessidade desse trabalhador fazer uma audiometria com uma certa periodicidade, visto que no PPRA foi identificado que ele está exposto ao risco ruído. E é no PCMSO que são determinados quais os exames médicos que os trabalhadores têm que fazer. O exame admissional, o exame demissional, os exames periódicos. E assim fazer o monitoramento da saúde desse trabalhador. E todos esses programas que nós citamos antes, e todos esses documentos que nós citamos antes, eles vão compor informações que vão ser lançadas no PPP. O que é o PPP? É o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento que é utilizado única e exclusivamente para aposentadoria especial. Ele é uma espécie de histórico. Quando a gente pega o histórico escolar, fazendo uma comparação simples, quando você pega o seu histórico escolar, lá desde o ensino básico, lá desde o primeiro ano, você vai verificar as suas notas, tudo que você passou, se você teve uma nota vermelha, se foi bem em matemática, se não foi bem, se foi bem em português. O PPP funciona dessa forma. Quando o trabalhador inicia a sua jornada laboral, sua vida laboral, toda a exposição que ele tiver a algum agente de risco do trabalho vai ser lançado nesse PPP. Se ele teve algum acidente de trabalho, algum adoecimento do trabalho, vai ser lançado nesse PPP. Esse PPP é utilizado para que o trabalhador possa buscar, possa ensejar a aposentadoria especial. E como base para o PPP, nós vamos ter o LTCAT, nós vamos ter o PPRA, nós vamos ter o PCMSO, que vão ser lançados os dados nesse PPP, e assim o trabalhador procurar a Previdência Social para buscar sua aposentadoria especial. Então, gente, só para esclarecer, esses são alguns dos principais programas da saúde e segurança do trabalho que vocês devem conhecer, não somente como agente de combate a endemias, mas também como trabalhadores, né? E aqui deixando uma frase só para finalizar aqui a minha fala, eu vou deixar um texto bíblico muito interessante, né? E tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, tá? É um texto de Colossenses. Então, quando você for fazer alguma coisa, desde o mais simples trabalho ao mais complicado, faz bem feito, faz com todo cuidado, porque tudo que você faz bem feito retorna para você também de uma forma boa. Bacana? Vou deixar aberto aqui para as perguntas de vocês, e aí podem aproveitar também para perguntar a respeito de outras questões da disciplina ou até mesmo de questões do dia a dia, da parte de segurança do trabalho, ok? Oi, professor. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, a aluna Marilene, ela está perguntando o seguinte: se ao entrar em terrenos baldios para fazerem as vistorias, se os ACS precisam de usar algum IPI específico, como, por exemplo, perneiras, para se prevenir de uma possível picada de cobra, por exemplo? Como é que é o nome da aluna, Fernanda? A Marilene. Isso. É o seguinte, Marilene, todo trabalhador, ele vai ter determinado o tipo de risco que ele está exposto através daquele programinha que eu mostrei lá, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Então, a empresa que contratou você, ou a prefeitura que contratou você, caso você não seja uma empresa terceirizada, ela deverá ter pré-definido quais são os tipos de serviços que você vai fazer e os tipos de ambiente que você vai entrar. De acordo com o serviço e com o ambiente que você vai entrar, ela deverá determinar também quais são os equipamentos de proteção individual que você vai utilizar. Então, se faz parte, se já é determinado na sua função que você tem que entrar em terrenos baldios, obviamente você terá que receber, é obrigação do empregador, te fornecer perneira, te fornecer calçado de proteção, obviamente também é obrigação de te fornecer mangas de proteção, dependendo do tipo de terreno que você terá que entrar. Eu trabalho atualmente como técnico de segurança do trabalho da Prefeitura de Montes Claros. Eu sou efetivo lá desde o ano de 2011, na Prefeitura de Montes Claros. E eu já acompanhei alguns serviços de
agente de combate a endemias. E quando ocorre desses agentes não terem o equipamento, é porque ocorreu uma falha no processo administrativo na hora de fazer a distribuição do equipamento. Porque, pelo menos na Prefeitura de Montes Claros, esse equipamento ele é previsto na documentação. O trabalhador, agente de combate a endemias, ele tem o direito, está previsto no PPRA da Prefeitura, ele tem o direito de receber esse equipamento. Se ele não chegou a receber, foi porque houve uma falha no processo de distribuição, seja do pessoal do almoxarifado, seja da coordenação ou da chefia direta. Mas se o agente de combate a endemias faz esse tipo de serviço, tem que ser previsto, sim, o equipamento de proteção para ele. Mais alguma pergunta? Ok, respondido aí, Marilene. Então, tem mais uma pergunta, assim. Tem aqui a pergunta da Ana Nogueira. Se um agente de combate a endemias no caminho para fazer uma visita, no caminho assim do seu indo fazer uma visita como função de agente de combate a endemias, se ele é acometido por alguma doença no momento que ele está desempenhando o seu trabalho, se é considerado um acidente de trabalho. Ana Nogueira que está perguntando. Ok, Ana, aí nós vamos lá, você vai anotar para você ter isso aí com você. É muito importante você anotar. Você vai dar uma lida depois na Lei 8.213 de 91 e vai pesquisar lá nessa lei a parte que fala sobre acidente de trabalho e acidente de trajeto. Olha só, se a sua função laboral é executada na rua, você está em serviço, mesmo que ela seja na rua. Se o seu deslocamento faz parte do seu serviço, é considerado um acidente típico de trabalho. Vamos fazer uma comparação entre a sua função e a função de um taxista. O taxista exerce a função dele no trânsito, na rua. Se ele sofreu um acidente, é acidente de trabalho, porque faz parte da função dele trabalhar na rua. Então, no seu deslocamento para o seu ambiente de trabalho, enquanto serviço, enquanto você está fazendo o serviço, é considerado, sim, um acidente de trabalho. Agora, quando você está saindo da sua casa para iniciar a sua jornada lá no seu posto de trabalho, é considerado acidente de trajeto. Ou quando você está indo embora do seu posto de trabalho para a sua casa, também é considerado acidente de trajeto. E para fins legais, o acidente de trabalho típico, que acontece dentro do local de trabalho, e o de trajeto, que é quando está indo embora ou quando está indo para o trabalho, são todos considerados acidentes de trabalho. Ah, ok. Então, ao meu ver aqui, você também já respondeu a pergunta do Lourival, que perguntou a mesma, assim, perguntou mais ou menos parecido, se o acidente de trajeto não existe mais, né? Então já está incluída na sua explicação. Mais uma pergunta aqui do Rafael Barbosa. Nos municípios pequenos, é muito comum as pessoas trabalharem sem carteira assinada, e eu gostaria de saber como procederia caso aconteça um acidente de trabalho nessas condições? Sim, o que acontece em município pequeno? Não só no pequeno, nos grandes também acontece. A maioria das prefeituras trabalha com um sistema de contrato precário, a gente chama de contrato de trabalho precário. O que é o contrato precário? Dentro da legislação federal, é permitido que os municípios contratem para fins específicos ou para cumprir um trabalho específico durante um tempo específico, salvo me engano, o limite é de 1 ano o contrato, é permitido fazer um contrato precário de um percentual dos servidores do município. Esse contrato precário não assina carteira, é um simples contrato. E aí, alguns municípios, mesmo para esses trabalhadores de contrato precário, alguns municípios ainda aplicam a legislação. Por exemplo, o município de Montes Claros tem muitos trabalhadores com contrato precário, só que eles recebem a Previdência Social, só que eles têm direito a afastamento, a gestante tem direito à sua licença, e assim vai, mesmo sendo contrato precário, as questões de segurança do trabalho são aplicadas. Em outros municípios não tem nem mesmo o contrato precário. E aí, quando ocorrer um acidente de trabalho, uma doença de trabalho, a necessidade de uma indenização, infelizmente o caminho mais correto é procurar a Justiça do Trabalho. E aí, no caso, o que eu recomendo para os trabalhadores é procurar primeiro uma forma
de induzir esse empregador, seja um serviço público ou privado, induzi-lo a cumprir a legislação. Como você faz isso? Procura o Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho ele tenta primeiro conversar e tenta resolver as questões. Se pelo Ministério Público não resolveu, aí sim você procura a Justiça do Trabalho, através de um advogado, e aí vai ter um passivo trabalhista para esse empregador. Tudo bem. O Pedro, professor, Pedro Fortunato, também está perguntando aqui o seguinte. Ele está relatando que ele é agente de combate a endemias há 22 anos, no município de Teófilo Otoni, servidor efetivo, né? E perguntando se ele vai conseguir se aposentar aos 25 anos. O trabalho dele é insalubre. Sim, é muito boa a pergunta do Pedro. É um pouco complexa, então eu vou tentar explicar de uma forma bem mais clara. Existe uma diferença entre insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. Como assim, professor? Qual é essa diferença? Eu posso receber um adicional de insalubridade de 40% e ter que trabalhar 35 anos para me aposentar, porque a minha atividade não era considerada especial. Porque a legislação que determina, que classifica as atividades especiais, é diferente da legislação que classifica a insalubridade. E aí, esclarecendo para o Pedro, insalubridade é uma legislação do Ministério do Trabalho. Está lá na NR, aí você pode pesquisar lá NR 15. Ela que determina a insalubridade. A insalubridade, ela nada mais é que uma indenização que o empregador paga para que você trabalhe exposto a determinados riscos. Já a aposentadoria especial, ela é determinada por uma legislação previdenciária. É o Ministério da Previdência Social. E aí você vai olhar um decreto específico do Ministério da Previdência Social, que é o 3048, que determina quais são as atividades especiais. Então, Pedro, mesmo que você tenha trabalhado recebendo adicional de insalubridade, se conforme a legislação previdenciária a sua atividade não for considerada especial, você não vai conseguir se aposentar de forma especial. Você vai receber o adicional de insalubridade, mas não vai ter direito a aposentar com menos tempo de contribuição. Um exemplo, o trabalhador que trabalha exposto à radiação, que é o técnico de radiologia, por exemplo. A atividade de técnico de radiologia, ela já é pré-determinada pela legislação previdenciária como uma atividade especial, ou seja, ele vai aposentar com menos tempo de contribuição. E, ao mesmo tempo, ele é também considerado insalubre e periculoso. Ele recebe um dos dois adicionais e ainda tem direito à aposentadoria especial, porque já está determinado. Ok? Mais uma pergunta, professor. Então, o Daniel Dias, ele está perguntando o seguinte: dentro de um município, a obrigação de preenchimento do PPP é do setor de segurança ou do RH? Sim, vamos lá. A pergunta dele, ela tem relação com aquilo que eu falei lá no finalzinho da apresentação. Por isso que eu coloquei o PPP por último. Todos aqueles documentos anteriores que eu mostrei lá, vem o LTCAT, vem o PPRA, vem o PCMSO, as próprias comunicações de acidente de trabalho, eles vão subsidiar o preenchimento do PPP. Então, o PPP, ele pode ser preenchido por qualquer pessoa da empresa. Qualquer pessoa. Normalmente, quem faz é o setor de contabilidade ou o setor administrativo. Não necessariamente o setor de segurança do trabalho. Porém, os dados que vão ser lançados no PPP, eles são retirados, ou seja, é copiado e colado do PPRA, do LTCAT e do PCMSO. E aí, na hora de lançar esses dados, o profissional que fez o preenchimento terá que colocar lá, ó, responsável pelas informações ambientais, engenheiro tal, registro tal, responsável pelas informações biológicas, médico tal, registro tal. Ou seja, o PPP pode ser preenchido por qualquer pessoa, porém as informações que vão constar nele têm que vir dos documentos da segurança do trabalho, a saber,
o PPRA, PCMSO e o LTCAT. Ok, respondido aí, né, Daniel? Uma última pergunta aqui, professor. Ana novamente perguntou se, na sua opinião, as normas regulamentadoras elas foram feitas para beneficiar mais os empregadores ou os empregados? Ok, ela me perguntou na minha opinião. Então, Isso. primeiro eu vou dar uma opinião técnica e depois eu vou dar a minha opinião. Tecnicamente falando, quando são definidas as normas regulamentadoras, elas são definidas por um grupo que é chamado de comissão tripartite. O que significa tripartite? É composta por três partes, representantes dos empregadores, ou seja, das empresas. Aí hoje você tem, por exemplo, a CNI, o Sistema S, são representantes das empresas. Representantes dos trabalhadores, por exemplo, a CUT, os demais sindicatos são representantes dos trabalhadores e representante do governo. Aí o governo tem um órgão específico para tratar da parte de segurança do trabalho. Então, as normas regulamentadoras, elas são tecnicamente definidas dessa forma. Hoje, existe um mediador para a criação dessas normas, para a edição dessas normas, que é a Fundacentro. É um corpo técnico, são profissionais super gabaritados, são profissionais antigos da área de segurança do trabalho, médicos de segurança, técnicos, engenheiros de segurança, enfermeiros do trabalho, que são efetivos, né, concursados na Fundacentro, escritores de livros, profissionais super gabaritados que vão ajudar na edição dessas normas, ou seja, que vão escrever a norma. Mas, agora vai a minha opinião própria, pessoal. Mas as normas, elas dependem muito de força política de cada setor de trabalho. Quer ver um exemplo? Nós temos aí a NR16. A NR16, ela trata de periculosidade. O que é periculosidade? É um adicional de 30% que o trabalhador recebe por estar exposto a determinados riscos. Em 2018, o pessoal que trabalha com entrega em moto, né, mototaxista, motofretista, entregadores, eles foram incluídos na NR16. Eles foram incluídos, eles estão expostos a que tipo de risco? Risco de acidente de trânsito. Mas e por que o taxista não foi incluído? Por que o mototaxista foi e o taxista não foi? Porque, politicamente, os mototaxistas, eles têm uma grande representatividade. Ou seja, eles tiveram alguém que conseguiu mediar a inserção deles nessa norma regulamentadora. Por exemplo, o pessoal que trabalha no setor elétrico, setor de eletricidade, é uma das normas regulamentadoras mais rigorosas que existe. É para quem trabalha com eletricidade. Por quê? Porque o setor elétrico é politicamente bem representado. E aí eles conseguiram ensejar aí a criação dessa norma. Eu, particularmente, a respeito dos agentes de combate a endemias, eu, particularmente, penso que deveria ter uma norma regulamentadora para esse tipo de trabalhador. Tanto a gente combate a endemia quanto o ACS. Aí eu estou falando sobre a função de vocês. Por quê? Vocês estão expostos a agressões físicas, a ataques de animais, a diferentes ambientes. Vocês não têm um ambiente de trabalho fixo. O ambiente de trabalho de vocês são as casas, são os lotes vagos, é a rua. Então, particularmente, penso que deveria ter uma norma regulamentadora. Agora, o agente de combate à endemia deveria ter uma representatividade política para conseguir colocar em pauta a discussão de uma norma regulamentadora específica para vocês, ok? Mais alguma pergunta, Fernanda? Ok. Mais nenhuma pergunta aqui não, somente os alunos parabenizando você pelas explicações, Sim. principalmente Ana, Pedro, que a aula foi excelente. Peraí, deixa eu mostrar minha carinha aqui. Pronto. Agradeço aí a participação de vocês, agradeço a todos que puderam assistir a aula, né? E eu estou aqui disponível para tirar dúvida, seja a respeito do curso, a respeito do dia a dia de vocês, né? Como técnico de segurança, como engenheiro de segurança, no que precisar, a gente está aí para ajudar vocês, viu? Aí pode procurar seus tutores, né? As tutoras, e encaminhar as perguntas, seja lá dentro do ambiente virtual, pode encaminhar por e-mail também, que eu sempre estou disposto a responder e ajudar naquilo que tiver ao meu alcance, ok? Agradeço a todos vocês pela participação também.
Uma boa noite a todos. Gostaria de convidá-los para o próximo webinário, que será dia 20 às 19 horas, com a professora Daniela. Boa noite. Boa noite, até mais, pessoal. Boa noite, gente. Até mais.